Olá a todos, bem-vindos à nossa Masterclass Comunicação Consciente, que é a aula inaugural da nossa mentoria. Hoje vamos passar por todo o enquadramento daquilo que consiste uma comunicação mais eficiente e uma comunicação não tão eficiente. A abordagem que nós vamos dar à nossa comunicação é uma abordagem dentro de uma comunicação, não forçosamente aquela comunicação que às vezes se fala, que é falar em público, também pode ser essa, mas mais para aquela comunicação do dia a dia, estrategicamente colocada para uma gestão de conflitos. A nossa masterclass vai se dividir aqui em 3 partes, digamos assim. O primeiro momento, eu precisava que quem vocês que me estão a ver, nós temos uma turma aqui presencial, aqui em Lisboa, na nossa escola em São Sebastião, temos muitas pessoas online e que depois vão ver também em diferido. O principal é, a primeira parte da nossa masterclass é nós ficarmos realmente sensibilizados para a circunstância de que a comunicação ocorre em grande medida no contexto e não naquilo que é dito. Já vou aprofundar esta parte. A segunda, para nos fazer entender no que é que consiste, o que é que eu tenho que fazer para que a minha comunicação tenha um upgrade. Nós temos que ter consciência que, da mesma forma que a escrita não vem desenvolvida per si, ou seja, a escrita não vem desenvolvida na criança, eu tenho que ir levá-la à escola e estar ali pelo menos 1, 2, talvez 4 anos, para que a escrita seja fluida e eu possa depois fazer poesia. Com a comunicação não é diferente. Então vamos ver todo o mapa mental. E depois vamos passar à parte, digamos assim, prática da coisa. Quem já ouviu alguém dizer assim? Ele disse-me isto e não podia ter dito. E eu disse-lhe porque ele tinha-me dito ontem que não sei quê, mas depois eu disse-lhe aquilo. Ou seja, é um tipo de discurso em que as pessoas levam para a relação o que as pessoas dizem. E, na realidade, tirando a exceção, agora vou-vos explicar o que é o niilismo, ou vou-vos explicar o que é uma filosofia. Aí as palavras importam muito. Ou vou escrever um livro onde explico um contexto determinado, ou explico uma ideia ou um conceito. Excetuando quando eu estou a falar de conceitos, é o contexto que dá a linha à nossa comunicação. Eu posso dizer, eu normalmente nestas masterclasses já pus várias vezes, eu não vou colocar nesta. Por exemplo, aquele célebre concerto do aquele célebre violinista em Washington DC, em 2012, em que ele foi para o metro tocar violino, Joshua Bell. O concerto tinha sido o dia anterior, um concerto caro, e no metro ninguém ligou nenhuma ao Joshua Bell. Porquê que ninguém ligou nenhuma ao Joshua Bell? Porque ele estava no contexto de que aquilo não é valioso. Quem toca no metro não é algo valioso. Eu não vou aprofundar isso, mas vou pedir-vos para nos sensibilizarmos que quando estamos em contacto com alguém, não é a palavra que importa. Então, parceiros, parceiras, alunos, professores, amigos, não é o bom dia ou o que ele disse, é a forma como ele disse. Nós temos uma máxima que é: tudo pode ser dito, desde que seja dito com diplomacia, de uma forma correta. E nada pode ser dito desde que seja mal dito. Ou desde que seja dito sem diplomacia. Inclusive, por exemplo, uma comunicação apreciativa. Imaginem alguém que vou estabelecer aqui um comentário apreciativo para a Mariana. E o comentário é que ela fisicamente é muito interessante, é uma pessoa muito bonita, é muito interessante e apelativa fisicamente. Se eu fizer de determinada forma, ela vai dizer: desculpa lá, que ordinarice, eu não quero ouvir isso. O ímpeto é apreciativo, a forma retirou valor completamente àquilo que eu disse. Então, o contexto é tudo em comunicação. Qual é o grande problema? Qual é o problema que isto nos traz? Eu vou levantar até aqui, abrir um pouco aqui a nossa dinâmica. Qual é o problema que isso nos traz se a comunicação é toda ela baseada no contexto? Quem é que nos ensinou a colocar contexto na nossa comunicação? Qual é o contexto que a Cristina coloca? Qual é o contexto, olá Eugénia, que a Eugénia coloca, a Fernanda, etc. Nós colocamos o contexto que os nossos pais nos ensinaram, que a cultura onde nós nascemos e florescemos
nos ensinou. Então pode eventualmente não ser o contexto que eu acho que é mais indicado para transmitir aquilo que é realmente necessário. Faz sentido para vocês? Que o contexto em que eu comunico, já repararam que irmãos, muitas vezes, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, mas as duas ao falarem, que têm sonoridades, às vezes, trejeitos nas palavras igual. Já apanharam isso? Eu noto isso, por exemplo, na Andréia e na Carolina. André Freitas e Carolina. Às vezes eu ouço a Carolina e estou a reconhecer o que a Andréia faz com a voz. Também já identificaste. Ou seja, há um padrão que muitas vezes nós estamos a imitar o pai sem saber, ou imitar a mãe, ou o avô, ou a cultura onde nós nascemos, e isso está-nos a trazer para o contexto, para a minha comunicação agora, está a trazer o contexto que eu pré-aprendi. E esse é o dilema, que nós pré-aprendemos tudo e vamos chegar a uma altura na vida onde nós podemos decidir, eu vou continuar a fazer como sempre fiz e esperar que as coisas sejam diferentes, ou eu vou fazer uma respiração profunda e dizer, olha, eu preciso mudar algumas coisas na forma como eu comunico. Então eu vou ter que mudar o contexto, não aquele que eu fui habituado, mas eu vou ter que mudar. Isso é perfeitamente possível, é exato fazer o mesmo que fizemos para aprender a escrever, para aprender a controlar os esfíncteres do ânus da uretra, que ensinamos às crianças e aos animais, é uma forma de aprender uma forma diferente. Isso exige um pouquinho de esforço de início, como tudo, e depois fica muito fácil no final. O que é que é mais importante nesse contexto? Qual é a grande estrutura que vai definir, digamos assim, o grande contexto das pessoas? É algo chamado autoconfiança. Porquê a autoconfiança? O nosso cérebro ele evoluiu de forma... Tem uma parte do cérebro que é reptiliana, depois evolui para o límbico, neocórtex, ou seja, as coisas são mais complexas, mas na sua base, os nossos instintos, vocês pegarem numa pessoa no meio do trânsito, quando alguém apita, buzina, e a pessoa vira-se para o lado e faz aqueles trejeitos animalescos. Nós somos animais. E os instintos são todos animais. E esse contexto, aquilo que vai ditar se a comunicação é melhor ou pior, tem a ver com a comunicação. Ser autoconfiante ou não ser autoconfiante. Aquilo que traz autoridade, aquilo que traz eficiência à comunicação é a autoconfiança. Aquilo que não traz eficiência à comunicação é a contraparte, que é o medo. Agora, eu posso vir falar em público, ou posso falar aqui nesta palestra, com muita autoconfiança. Mas quando ocorre um conflito, ou seja, há aqui um conflito. O que é um conflito? Hoje o nosso tema não é conflitos, mas a comunicação, ela, em grande medida, é mais exigente quando há um conflito. É aí que nós vemos a maturidade da comunicação. O conflito, basicamente, ele assenta num erro que os outros fizeram. Ou até o próprio. O conflito pode ser interno, aliás, o conflito é sempre interno, mas é explotado por múltiplos fatores. Internos e externos, mas é sempre experimentado de forma interna. Que se traduz numa falha às expectativas prévias que eu já tinha construído. Obviamente, é uma generalização, mas este é o padrão. Eu sinto que existe um conflito quando eu esperava que o Nuno me cumprimentasse hoje de uma forma e ele não cumprimentou. Aí eu fico retraído porque houve uma falha na expectativa que eu tinha da forma que ele reagiu. E eu, para mim, se eu assimilo que aquilo foi um erro, eu tenho um conflito. E o conflito ele pode ser veiculado através da autoconfiança ou através do medo. A autoconfiança tende a ser proativa e positiva, e o medo tende a gerar reações reativas e negativas. Então, a forma como nós comunicamos quando há um input, algo externo que nos incomoda, ele vai nos levar a uma comunicação que é mais autoconfiante ou uma comunicação com base no medo.
Aquilo que se chama liderança, na nossa visão, da Rose Method, é eu conseguir, perante um conflito, transmutar reações que tipicamente têm um automatismo, na maioria das pessoas da sociedade, ligadas a uma ação reativa, uma ação negativa de reação ao conflito, transmutar para aquilo que nós chamamos de liderança. Liderança individual tem a ver com isso. É a liderança do meu próprio sistema de experimentar o mundo, o meu sistema emocional, o meu sistema comunicativo, o meu sistema psíquico e de comunicação. É, em vez de eu reagir com base no medo, reagir na confiança. Vamos sair da teoria. Vamos para a prática. O Nuno, quando eu cheguei a pegar neste exemplo, cumprimentou-me de uma forma que eu não gostei. Gerou um conflito porque eu detectei um erro que comecei a assimilar como uma falta de respeito. O que é que eu faço? O que é que eu comunico ao Nuno? Aprendi lá umas coisas, como é que eu tenho que comunicar. Mas o principal da comunicação é antes de eu abrir a boca. Porque se a comunicação é o contexto não são as palavras. Contexto é o quê? É principalmente tom de voz, tom e timbre de voz. Quantas vezes vocês atenderam o telefone a alguém e a pessoa disse oi, e vocês naquele oi vocês já sabem, passou-se alguma coisa. Ou a pessoa hoje está com determinada emoção. Já vos ocorreu? Quase automaticamente. Por pequenas inflexões na voz que são ininteligíveis. O nosso cérebro é tão espontâneo, é o cérebro mesmo animal, ele pega e ele interpreta logo. O grande descodificador da linguagem não verbal é o nosso cérebro reptiliano. Vem do tempo dos répteis, é automático. Nós só temos que prestar atenção. Realmente nós temos um poder, só que as pessoas não tomam atenção por stress, falta de mindfulness, vivem no mundo da lua e não param mesmo para olhar, para comunicar, para observar. E através do corpo. Então, se o meu corpo comunica antes mesmo de eu falar, eu não posso dizer uma coisa que é, não, para você parecer que é confiante à frente da turma, coloca as mãos aqui. Na comunicação social, eles ensinam. Vamos reparar que os apresentadores colocam sempre as mãos aqui, porque esta posição de mão está ligada a alguém que está em coesão consigo e com o outro numa posição de igualdade. Seria diferente se fosse assim ou se fosse assim, mas numa posição de igualdade. Então, já que é assim, então agora vou começar a comunicar assim. Mas isto é um pormenor do lado, é um pequeno pormenor da minha corporalidade. Eu devo, quanto mais profundo eu mudar, melhor. Porque se eu mudar as mãos, mas o meu timbre de voz sinalizar que não está confiante, a falta de autoconfiança está lá. E eu não tenho que estar sempre autoconfiante, tá? Autoconfiante não é aquele ser todo poderoso, imbatível. Autoconfiante é só apenas emancipação e maturidade emocional para liderar com os processos. Por exemplo, vulnerabilidade está dentro da autoconfiança. É preciso muita autoconfiança para dizer, olha, Cristina, no outro dia estampei-me ao comprido numa comunicação, num conflito que estava a ter ali com um amigo meu. Para eu assumir o erro, inclusive publicamente, é preciso eu sentir-me, eu garantir-me. Eu não tenho a minha autoestima muito debilitada ao ponto de eu não poder incorrer num erro. Então essa autoconfiança que vem antes mesmo de eu exprimir qualquer palavra, porque as palavras também sinalizam algo, mas menos. Já sabemos que as palavras comunicam menos. Então essa autoconfiança versus o medo. Como é que isto se faz? Este é o processo de autoconhecimento que nós fazemos na escola com os nossos alunos. Através do aumento da autoestima, da autoconfiança, o aluno é incentivado biologicamente a ter mais autoconfiança, porque a partir do momento que eu tenho mais força, mais flexibilidade, concentro melhor, emoções mais estáveis. A autoconfiança são 3 vetores principais: quantidade de energia, estabilidade emocional e o mindset, ou seja, o nível de paradigma de ser menos reativo e mais positivo. São os 3 grandes vetores
que delineiam a nossa autoconfiança. Quando eu aumento o nível de energia, porque faço técnicas de aumento de energia, técnicas de descontração emocional, começo a aprender a gerir a minha energia e as minhas emoções, eu começo a gerar mais autoconfiança. E o aluno não muda ainda. Mas quando começa a vir uma aula como esta e começamos a dar exemplos, como é que eu posso mudar de uma reação automática do medo para a confiança? Isso traz-me o exemplo que temos em cima da mesa. O Nuno falou-me mal quando chegou aqui. Foi a minha interpretação. O Nuno, aqui entre nós, normalmente o que aconteceu é que, por exemplo, o Nuno hoje teve um dia difícil. E ele, quando me falou, deixou escapar um pouco do dia dele para mim. Mas se a minha autoconfiança, a minha barreira não estiver boa, eu acho que ele está a falhar comigo e estou-me a sentir ofendido, que há uma falha na forma como ele me falou. Reação com base no medo. Qual é que é? Eu retraio-me. Sempre retração. Na autoconfiança, eu proativo, positivo, expansão. Por aqui, expansão. Aqui, retração. Isto passa-se com os vossos filhos, amigos, com os pais, com o chefe, com o amigo do trabalho. Isto é algo que acontece, às vezes, sem conta com as várias pessoas que nós reagimos. Se alguém fez algo e eu assimilei isso como medo e não fiz nada, eu começo a sentir retraído. Retrai-me e fica um pouco o pé atrás. Aquela pessoa é um bocado mal disposta. Vou lembrar este exemplo que eu vivenciei no Pingo Doce, em Bragança, que eu cheguei para pedir umas massas para mim e para a minha prima. Sei que alguns já ouviram este exemplo, mas este exemplo é perfeito. Porque foi surreal. Eu disse à senhora, olha, eu queria uma massa com azeitonas, cogumelos e não sei o quê. E a senhora fez isto, mais ou menos. E eu, ok. Aí voltei a pedir a outra massa, eram duas, uma para mim e uma para a minha prima. Olha, e nesta eu queria isto, isto e isto. E ela fez um pouco diferente, mas mais ou menos. Aquela atitude, a cara daquela atitude era alguém com desconexão completa com a pessoa, que eu sou um cliente que estava a consumir, e eu podia muito bem ter entrado com base no medo, sendo reativo e negativo, que é, esta pessoa é mal educada, vou fazer queixa dela, vou levantar a voz. Como é que eu teria uma atitude de autoconfiança proativa, positiva e expansiva? É comunicando. A comunicação é o grande instrumento que nós temos para manter a nossa casa limpa. Leia-se casa, o nosso sistema emocional. No momento em que o Nuno me disse, ou me cumprimentou, e eu achei que ele não me cumprimentou tão bem, eu posso ficar retraído e olhar também mais de lado, ou posso agir com autoconfiança, como eu fiz com esta senhora. Eu disse assim, olha, está tudo bem consigo? Está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Ao que ela me respondeu, sim, desculpa, é que eu tenho como é que se chama? Aqueles leitores cardíacos. E eu, quando faz a leitura, eu não posso mexer-me. Então ela ficava assim um bocado, que estava a ser feita a leitura. Surreal, não é? Mas é isso que aconteceu. E ela seria muito facilmente interpretada como arrogante, porque na altura em que eu estava a falar com ela, ela tipo olhou para o lado e não me ligou nenhuma, e meio que inspirou, ficou assim um bocado. Mas se eu não tivesse comunicado com confiança, porque mesmo que ela fosse deseducada a seguir, quando eu comunico para o lado de lá, eu faço com que a energia que foi absorvida pela falha, esta falha entre aspas, tá? Porque não existe falha, mas eu interpretei como falha, então é verdade para mim. Faz com que essa energia seja devolvida para o lado de lá. Quando eu devolvo para o lado de lá de uma forma positiva, expansiva, eu resolvo a minha emoção e dou a oportunidade ao outro de evoluir. Quando eu entro numa reação negativa, eu guardo, estrago a minha vida, porque vou deixar azedar emoções que não são muito bonitas, de retração, de achar que o outro é aquilo, enfim, começa a azedar e não ajudo nos relacionamentos. Eu podia ter dito ao Nuno, Nuno, como é que estás? Está tudo bem hoje contigo? Senti-te um bocadinho, sei lá, faço uma piada, estás mais cansado hoje. Eu vou comunicar com ele para entender se a retração que me pareceu é comigo, se é com ele, se é com o ambiente. Por acaso estamos a falar, mas já aconteceu, Nuno, na nossa história. Uma vez estávamos no Chiado e eu te disse, Nuno, fala-me, eu estou a perceber que há aqui qualquer coisa. Abre o jogo, lembras-te? E tu disseste, tá bom, eu abri o jogo
e detectámos algo que ele estava a interpretar de uma forma, e que bem, mas que eu não tinha a mínima forma que aquilo fosse assim. Tanto é que estamos juntos até aqui. Mas lembras dessa vez? Ou seja, porque eu detectei uma certa retração e eu pus em cima do jogo. Olha, Nuno, estou a perceber aqui que alguma coisa, fala-me, o que é que está a passar? Vamos pôr os pratos, quero ajudar. E resolvemos esse conflito. Caso real, um colega, muito importante, mandou-lhe uma mensagem de um assunto muito importante. Eu agora quero fazer exercício prático. Imagina um assunto muito importante para vocês. Vocês mandam uma mensagem ao WhatsApp. Olá, amigo. Tenho este assunto em mãos. Como é que vamos proceder? A pessoa lê e não responde. Dia seguinte, não respondeu. Dia seguinte, não respondeu. Vocês mandam outra mensagem. Oi, olá, tudo bem? Olha, sobre este assunto, precisamos ter aqui um alinhamento. O que é que tu me dizes? Primeiro dia não respondeu. Segundo dia não respondeu. O que é que vocês fariam? Eugénia, Fernanda, Cristina, Sheila, Eduardo. O que é que o Eduardo faria? O Eduardo Saldanha que está aqui. Telefonar, mas eu de caso estava noutro país. Não é assim tão... Pronto, não é coisa. Mas podia ser telefonar. Mas imagino que telefonar está fora de questão. Porque hoje em dia pouco se telefona já. O telefone é mais invasivo. A questão é, telefonasse ou não telefonasse, o que é que nós diríamos a essa pessoa? Porque é muito fácil eu sentir-me desrespeitado, sim ou não? É muito fácil eu sentir-me indignado porque a pessoa não está a respeitar este assunto, é tão importante e a pessoa não me responde, mas o que é isto? Mas essa reação, convenhamos que ela é reativa. Ela não tem uma visão de eu estou a fazer tudo o que está correto, a falha de facto é do lado lá. Como é que eu reajo de forma positiva e expansiva à falha do outro? Ajudando a pessoa a melhorar. Como é que eu ajudo a melhorar? A minha resposta a esse colega foi assim: olá, amigo, espero que esteja tudo bem contigo, fiquei preocupado, se precisares de ajuda estou aqui para o que for preciso. Eu parti do princípio que ele não me desrespeita, ele só está a falhar porque ele não está bem. E como ele não está bem, eu sou amigo, eu estou aqui a minha mão se ele precisar de ajuda. Eu tive a oportunidade de estar com ele numa outra reunião, passado um ano, e essa mesma pessoa disse-me assim: Edu, aquela resposta que tu me deste mudou um pouco da minha vida. Tocou muito profundo. Foi muito importante para mim. Observem isto. Eu podia ter interpretado este exemplo do Nuno, ou o exemplo da senhora lá do café, ou este exemplo que eu acabei de dar agora, desta mensagem, de uma forma reativa. Tinha estragado as minhas emoções, tinha que destilar aquilo, ficava comigo, dilapidava a amizade que eu tinha com outra pessoa e a outra pessoa não melhorava. Quando eu comunico, eu dou oportunidade ao outro de melhorar, eu fico limpo. Este é o caminho inteligente. Não é o caminho que nós fomos ensinados, porque o caminho de sobrevivência é o caminho do menor esforço possível. E o menor esforço está a fazer barulho, já dá um passo atrás, não quer saber, fico já aqui à defesa. É o caminho fácil, é o caminho esperado por qualquer pessoa comum. Não é o mais eficiente, não é o mais evoluído, não é. Este é o caminho mais evoluído. Muito bem. Até este ponto, estão a conseguir seguir. No que é que nós devemos centrar-nos na comunicação? Obviamente, este trabalho é fulcral de transformar medos em autoconfiança na forma como vamos comunicando no dia a dia, porque virmos aqui dizer assim, vamos treinar agora a colocar a voz. Tá bom, aí alguém é agressivo com a Mariana e a Mariana reage. Lá foi a colocação da voz, porque ela não tratou da base, e a base é a forma como nós gerimos os impulsos emocionais e que depois vão transbordar pelo corpo, pelo timbre e pelas palavras. Agora, é interessante eu entender como é que esta autoconfiança ela se manifesta no corpo, no timbre e nas palavras, mas principalmente no timbre de voz e no corpo. Como é que ela se manifesta? No timbre de voz. O timbre de voz tende a ser mais pausado, mais grave, mais ativo. Sabe o que é o timbre de voz ativo?
é das coisas mais importantes. Timbre de voz passivo. Não importa, eu posso estar a falar alto, mas é um timbre de voz que não tem projeção de voz. É um timbre de voz que fica dentro, fica comido. Ao passo que a voz mais ativa, ela reverbera, ela preenche o espaço. Ela torna-se mais, gera mais autoridade. O que é que seria timbre de voz ou tom de voz com menos autoconfiança? Muitas onomatopeias. Se nós virmos hoje em dia políticos e comunicadores em geral, nós notamos que o treino de comunicação, talvez daqui a uma década, talvez seja dado nas escolas. Ninguém tem treino de comunicação. Nós vemos políticos, eu estava a ouvir quem é que estava a ouvir no outro dia. Eu não vou dizer nomes, que isto vou gravar e vai ficar na net, mas é quase doloroso, porque a pessoa é inteligente, às vezes é PhD, e vai comunicar e faz assim. Porque este assunto é um assunto que não. Ou seja, há medo na transmissão do discurso. A pessoa não se garante a estrutura do indivíduo, apesar do intelecto dele estar muito desenvolvido, não há confiança necessária para a transmissão da mensagem. E isso pode ser treinado. O corpo também. O corpo tende a ficar mais encolhido, não tão expressivo, não tão presente. O treino de comunicação, tirando este envolvimento, ele envolve esta base da comunicação, que ela é a raiz de tudo. E depois vamos encontrar, conseguimos ver alguém com muita autoconfiança e que seja, vamos colocar assim, estúpido, brincando assim, a Ricardo Aruz Pereira, que seja uma pessoa não interessante, ou seja, minimamente interessante. Ele tem autoconfiança, mas não é interessante. Claro que há, e há muitos. Até porque a autoconfiança é muito semelhante, aliás, o gráfico da autoconfiança é aquele gráfico do... Hoje em dia já houve um estudo sobre isso, não sei se recordam, do curva do Dodds-Jadson, salvo erro. Que é assim. Ou seja, às vezes eu estudo um bocadinho de guitarra e já penso que sou o maior guitarrista do mundo. E a seguir venho aqui no Vale do Desespero, porque não sei nada, e depois então vai crescendo. Então, uma regra. Há long time ago, estava a ver o So You Think You Can Dance, dos Estados Unidos, e chegou lá um rapaz que diz assim, daquelas entrevistas iniciais, e agora a América vai conhecer a minha dança, preparem-se. E eu estava com o André ao lado e disse assim, esta pessoa ou é um cromo, daqueles cromos do Ídolos, ou vai partir a louça toda. Porque o nível de confiança tão grande, ou está neste ponto, ou está neste ponto. E ele ganhou mesmo esse ano, foi assim que eu Can Dance. O cara era mesmo fera naquilo. Ele fazia poppings e muito, muito giro. Nós ouvimos o Ronaldo, por exemplo, dizer eu sou o melhor do mundo e eu sou o seguinte também sou o melhor. Ou seja, o primeiro e o segundo melhor do mundo, lembram-se há uns anos? Ou seja, é uma confiança que não é aqui. Ele é mesmo dos melhores do mundo. Ele bateu todos os recordes. Então ele, é uma confiança que ele sabe que é. Não é arrogância. É isso que eu ia perguntar. Não, sou muito autoconfiante, não torna-se arrogante. Pode tornar-se arrogante, porque a autoconfiança é como se fosse uma balança. Se tu tens a menos, é um problema. Se tu tens a mais, tu vais perder o segundo degrau. Porque é que funcionam? As duas têm que funcionar lado a lado. Chamado empatia. E é engraçado, porque se eu tiver muita empatia e não tiver autoconfiança, também é um problema. Por exemplo, imagina que eu tenho muita empatia por alguém, mas não tenho a assertividade para corrigir quando a pessoa faz mal. É um problema. Eu entendo a pessoa, mas depois não consigo rir, não consigo educar, não consigo comunicar como deve ser. Então, é a mesma coisa. Quando nós crescemos, os músculos das pernas ficam fortes, os braços ficam fortes, o abdômen fica forte. Eu não posso ter um braço forte. Eu tenho uma empatia espetacular. E a autoconfiança está boa? É que senão eu fico capenga, falta-me algo. A empatia sem assertividade chega a ser perigosa, porque eu tenho uma grande empatia, empatizo com tudo, mas eu não tenho a assertividade para destringir, para destrinçar se outra pessoa tem reciprocidade à minha empatia. Eu tenho que ter autoconfiança para analisar se há reciprocidade no relacionamento, não pode ser abusivo. Ele é muito empático, faz tudo o que eu quero, e eu aproveito-me disso. Ele não tem autoconfiança para fazer valer o seu espaço vital, por exemplo. Então isso tem que ser treinado. Autoconfiança, empatia e capacidade de comunicação. Este é o trinómio
para um comunicador, diríamos, sofisticado. E observem que eu não tenho que ser o suprassumo da autoconfiança. Eu não tenho que ser o suprassumo da empatia, nem o suprassumo da comunicação. Mas eu tenho que desenvolver os três e eu vou estar limitado pelo pior deles e devo desenvolver bastante aquilo que sou forte, porque aí também tenho grandes vantagens. A empatia tem vários exercícios de empatia, muitos deles na nossa aula, que nós fazemos regular. Na aula de nível 2, tem exercícios de empatia muito interessantes. E há exercícios mesmo que nós fazemos na própria mentoria. Nós fazemos várias aulas, a Cristina fez na última mentoria. Esta é a terceira. E dentro da comunicação, tem autoconfiança, tem empatia, tem comunicação. Dentro desta comunicação, então nós vamos ter que trabalhar o desenvolvimento dos aspectos mais importantes na altura de comunicar, que são clareza, uma comunicação clara, direta. O que é falta de clareza? Este fim de semana, Este fim de semana não, desculpem, qual é que foi? Foi o outro? Não, foi o anterior, fui a Madrid, portanto, foi no outro. Já perceberam? O facto de andar aqui, no outro fim de semana fui a Madrid, pronto, vou direto, vou claro. Claro que a autoconfiança envolve, mas eu posso treinar clareza, até porque clareza envolve muitas vezes saber falar bem português, para usar uma palavra que seja adequada ao meio. Clareza envolve retirar as onomatopeias, que retiram ruído à comunicação. Clareza induz colocar a voz de uma forma clara, sem medo de a colocar. Olha, por favor, podes-me passar o comando, faz favor. Em vez de dizer, por favor, podes-me passar o comando, faz favor. Que não tem o mesmo nível de impacto. O segundo patamar é um patamar muito importante. Porquê? Nestas áreas do não verbal, nós temos quase uma pandemia nas redes sociais, que é uma tentativa de que as pessoas se comportem de determinadas maneiras para parecer que são ou mais confiantes ou mais não sei quantos. Eu lembro-me, no outro dia, uma colega minha ia dar uma aula do curso básico, e ela perguntou-me assim: olha, onde é que eu devo colocar as mãos para passar mais... Estás-te a rir, não é? Conheces bem essa colega? Ela está aqui. Como é que eu devo colocar as mãos? Colocar as mãos? Tu vais dar uma palestra importante, estás a pensar onde é que vão estar as tuas mãos? Esquece as mãos. Então, erros comuns. Foco em detalhes. A comunicação humana é tão vasta, é tão profunda, que se eu quiser focar-me, eu vou-me focar em aspectos centrais do sistema nervoso central. Por exemplo, costas direitas. Dá algum jeito para as costas ficarem direitas. Isso vale a pena. Mas não é a palestra toda, é de entrada. Costas direitas, pronto, agora vamos lá. Agora deixa fluir pelo assunto. É mais um jeito de atitude. E não estar aqui na palestra a tentar pôr as mãos aqui, porque eu estou a reduzir a comunicação a uma parte corporal, esquecendo que o corpo ele comunica de tantas formas, mas de tantas formas, que eu vou colocar as mãos aqui e a atenção vai para o pescoço. Aí eu tento cuidar assim com o pescoço, a atenção vai para o maxilar. Não dá para enganar as pessoas. A forma de eu transmitir confiança é trabalhando a confiança, eu sendo mais confiante mesmo. Eu treinando isso. E não fazendo lá um subterfúgio. Porque aí entramos no segundo patamar, que é uma pandemia, que é a autenticidade. Porque, por exemplo, eu vou falar de forma clara, concisa, direta, autoconfiante, perfeita. Vamos lá. Olá, boa noite. Esta comunicação vai ser perfeitamente, absolutamente eficiente. Eu vou começar o meu discurso num ponto e vou acabar para o outro. Não dou ponto sem nó. Observem que o meu comportamento do meu corpo, ele também é consistente. Eu não dou um passo para um lado e vou para o outro, como desfazendo o meu movimento corporal. A minha voz é direta. Agora a pergunta é, vocês queriam em vossa casa beber um chá logo à noite ou não? Não queriam.
Porque esta pessoa que está aqui, ela está tudo muito bonita, a coreografia, mas não é autêntico. O que é mais caro, vamos imaginar, o que é mais caro entre as relações humanas? Qual é que é o principal fator que destrói qualquer relacionamento e que é a base de qualquer relacionamento? É confiança. No momento em que eu deixo de confiar em ti, ou confio em ti ou não, isso é a estrutura do relacionamento. Então, quando eu sou falso, eu estou-me a vender muito. Ou seja, estou a arriscar muito, não é? Porque eu estou a dilapidar ou estou a fazer um atentado àquilo que é mais sagrado, que é as pessoas confiarem uma na outra. Saberem que o outro, que eu confio no outro, não está lá para me enganar, etc. E aqui surge uma pergunta. Então, mas como é que eu vou trabalhar isso sem perder a autenticidade? É que há uma coisa chamada impulsividade. E há outra coisa que é espontaneidade. Vamos imaginar que eu normalmente falava assim: não, não, pá, estão a perceber, é que eu falo muito rápido e sou um bocado descontraído e falo as coisas e tal. Eu vou trabalhar esta comunicação. Eu vou ter que trabalhar para perder a impulsividade e se começar a exagerar, nós vamos ter que corrigir para não perder a autenticidade. Então, impulsividade, ou seja, eu canalizo o impulso, em vez de ser para um lado, canalizo para o outro. Mas eu continuo a deixar fluir a comunicação sem ficar uma coisa mecânica. E isto tem que ser treinado. Aliás, a mentoria faz parte disso para que a comunicação não fique plástica, que é o pior que pode acontecer. Eu prefiro alguém que comunique mal, alguém que comunique plástico. Que há exceções, talvez. Se a pessoa for muito ruidosa, às tantas fala plástico é melhor. Mas pronto, clareza e autenticidade versus impulsividade. Nós queremos reduzir a impulsividade, que nos dá o contexto que nós aprendemos pela família, queremos reduzir, mas queremos manter a autenticidade dos nossos valores. É o Nuno que está a falar, é a Eugénia que está a falar. A terceira coisa é impacto emocional. Nós somos pessoas principalmente emocionais. Nós temos o intelecto, que nos, digamos, diferencia dos animais, temos a consciência de nós próprios, que é um pouco diferente dos animais, mas principalmente somos seres emocionais. Se eu perguntar a qualquer um de vós como é que foi a última semana, vocês vão dizer, foi boa, foi má, com base nas emoções que vocês sentiram. Ninguém vai dizer, olha, tive comida na mesa, gostei, tive comida sempre, consegui planear corretamente, a menos que o planear nos traga uma coisa boa. Senti-me bem porque planeei bem. Mas voltamos sempre às emoções. Nós avaliamos se a vida está a ser boa ou má, consoante as emoções. Quando falamos, é importante esse impacto emocional. O impacto emocional, o oposto, sem emoções. Falar sem emoções é falar de uma forma monocórdica, sempre igual, e que normalmente, após um certo período de tempo, é possível que dê um certo sono, ainda mais uma segunda-feira, sendo que amanhã é carnaval, mas esta é uma comunicação que se vai tornar relativamente chata. Porquê? Porque não tem variações, não tem inflexões de voz. É muito importante eu colocar inflexões de voz, porque significa, primeiro, que eu estou emocionalmente envolvido com o que estou a dizer, ou seja, é valioso. Segundo, torna mais absorvível a matéria que está a ser dada, a comunicação que está a ser dada, no caso a matéria, mas a comunicação que está a ocorrer. Então deve ter impacto emocional. Na mentoria não trabalhamos tanto isso, mas também existe momentos do latim, que é o momento certo para se dizer algo. Ou seja, eu tenho que dizer algo à Mariana que é importante, mas hoje ela está com TPM, hoje não é o momento certo. Vou ter que esperar o momento certo para dizer determinadas coisas a determinadas pessoas. O momento certo às vezes é na hora em que acontece. Outras vezes é passado um mês. Mas há um momento certo para dizer as coisas. Tá? Obviamente, uma coisa muito bem dita no momento errado estraga tudo. Então, o momento é do latim, mas é o momento certo. E, não menos, mas muito importante, e isto sim é importante trabalhar, a adaptabilidade
da comunicação. O que é isto de adaptabilidade? Funciona assim. Eu fui muito gentil aqui para a Sheila. E a Sheila, de alguma forma, foi um pouco invasiva para mim. Foi invasiva do meu espaço vital. Eu percebi que não dava jeito. Ou seja, que ela me invadia, que não estava fluido o relacionamento. Eu não devo continuar a comunicar da mesma forma? Depende. Talvez sim, talvez não. Mas eu tenho que ter a capacidade de me adaptar consoante as pessoas. Vou dar um exemplo concreto. Imaginando que a Sheila, sempre que eu vou falar com a Sheila, venho de lá com as emoções mais densas. Porque ela eventualmente era tóxica para mim. É o oposto. Aliás, nós tínhamos um problema com ela, que eu vi um adolescente não, um pré-adolescente com a presença dela. Mas imaginando que era assim. Pode carregar a lista para não desligar o outro monitor, por favor? Obrigado. Adaptabilidade significa que as pessoas, imaginem, eu respondi aquilo àquele colega, dizer, olha, está tudo bem contigo, precisas de ajuda. Ou seja, nós vamos dar a oportunidade de todos de melhorarem, mas nós temos que responsabilizar as pessoas pelas atitudes delas. A empatia não implica desresponsabilizar as pessoas pelas atitudes delas. Ou seja, eu gosto muito aqui da Elisa, por exemplo. Elisa, gosto muito de você. Mas a Elisa, ela, sempre que eu vou ter com a Elisa, ela está muito tóxica, as emoções dela acabam por vir e colocar toxicidade na minha vida. Aí eu tento adaptar a minha comunicação, retirar um pouco de intimidade, ficar mais evasiva. E ainda assim continuar a ser tóxico. Então eu vou ter que adaptar a minha comunicação para que fique perfeito com ela. E há um degradê de afastamento, digamos assim, aproximação que nós podemos ter com as pessoas, que é um tuning que nós colocamos nas pessoas, colocando mais ou menos intimidade, até que nós possamos cultivar a amizade na distância certa com a pessoa. Há pessoas que estão muito próximas, a amizade fica pior. Se estão mais distantes, a amizade cresce. Já repararam nisso? E às vezes são pessoas da nossa família. Isso é o que custa ouvir. E não é por culpa de ninguém, porque as personalidades, os valores, muitos deles são conflituosos. O perfil cerebral é conflituoso. Imagina, alguém que, por exemplo, estimula muito aquela parte cerebral de chegar a horas, tudo, sabem, percentagens, chegar a horas, tudo organizado. E o outro que cultiva aquela parte do nosso cérebro que está ligado à fluidez, a ajudar as pessoas, a abraçar, que chega sempre atrasado, enfim. Há um potencial conflito grande entre essas pessoas e que elas têm que saber gerir. Então, se não souberem gerir, tem que haver uma adaptabilidade para que ou seja, que a distância ideal das pessoas permita que a amizade evolua e não fique tóxica. E isso é muito importante, muito, muito importante. Eu conheci, por exemplo, irmãos que se amavam, mas que já não se frequentavam, porque tinham histórias acumuladas de uma vida que não comunicaram, entrou pela base do medo, ficou uma pedra no sapato. Depois de 10 pedras no sapato, o relacionamento ele já fica com reservas. Não é? Tem aqueles 3 níveis de conflitos. O primeiro nível é um nível em que não há reservas. Eu fiz alguma coisa, o Nuno ficou chateado, pronto, ficou só assim. Eu nem tive consciência, mas ele ficou chateado comigo. Já me aconteceu. E uma vez cheguei à aldeia, lá em Trás-os-Montes, e eu cumprimentei um senhor, ele disse, tu não estás chateado comigo? E eu, não, é que no dia passaste por mim e não me cumprimentaste. E eu, pá, desculpa, olha, não tive intenção. Mas havia um conflito, mas eu não tinha sequer consciência, nível 1. Para ele já era quase nível 2, ele já estava com o pé quase atrás, quase. Nível 2 é quando já houve muitos processos de falha de comunicação e já há reservas de parte a parte. Eu estou com o pé atrás, o Nuno está de pé atrás, nós entramos os dois, estamos ali um bocado, sabes, estamos à defesa um com o outro. E o 3 é quando, pronto, já normalmente para atingir fins, a pessoa quer carregar no botão e que aquela pessoa desapareça. Então, há mais níveis de conflitos, estes 3 são aqueles que eu acho que são realmente úteis, porque cada um deles tem uma atitude completamente diferente. Os relacionamentos, eles assentam na comunicação que nós temos uns com os outros. Quando a comunicação não é proativa, eu não desenvolvo a capacidade de comunicar no momento certo aquilo que tem que ser dito, mesmo que sejam conversas difíceis,
Tinha uma conversa difícil para ter aqui com a Elisa. Não tenho agora esta conversa difícil, porque é difícil. Eu estou a hipotecar a minha futura autoestima, o futuro deste relacionamento, por esta decisão fácil. Já repararam que na vida tem muito isso? As decisões mais fáceis do momento são as piores no longo prazo. E que às vezes a decisão mais difícil do curto prazo é aquela que traz o melhor output de longo prazo. Então, estas são as áreas que devem ser treinadas. E isto para nós é uma comunicação bonita, porquê? Porque começa a desenvolver em nós características, ferramentas, para eu comunicar com os outros e fazer uma dança com os outros. E não ser uma comunicação que é sempre igual, que é sempre estática. E para isso temos que desenvolver bastante empatia, que é para dançarmos com o outro e desenvolver estas capacidades. De um ponto de vista prático, é muito importante nós desenvolvermos a autoconfiança e se quisermos focar-nos em alguma coisa para impactar toda esta parte aqui e até esta para gerar impacto emocional, que sejam segmentos do sistema nervoso central. Então não vou-me concentrar em pôr um pé para fora. Não, isso é um microsegmento. Vai concentrar sempre, dar um sorrisinho nos olhos. Não é que seja muito natural, mas vamos esforçar um pouquinho. Aí é válido. Deixar o peito direito é válido. Chega, são só dois, não precisa de mais nada. O tentar controlar conscientemente o corpo para obter resultados não funciona. Funciona eu esforçar-me por mudar as minhas características internas, o meu ambiente interno, para criar um terreno fértil para comunicar com o outro. E esse terreno fértil é peito aberto, frontal, olhar com expressividade e conexão com o olhar, mas reparem que vem tudo antes disto. Vem pelo paradigma, pela minha intenção inicial de realmente me conectar de forma transparente e presente com os outros. E isso é interessante. Então não vale a pena começar a treinar o olhar para... Não, vamos treinar o olhar, mas antes do olhar deve vir essa decisão de vou-me comunicar de forma assertiva, empática e transparente com as pessoas. Sem medos. Medo temos que erradicar, especialmente a comunicar. Se há um erro, para terminar aqui esta parte e começarmos a finalizar, se há um erro que eu sinto, se eu pudesse colocar em todos os portugueses, toda a nossa comunidade, é que nós não falamos quando ficamos chateados com alguma coisa. Nós calamos-nos. Muitas das vezes é porque se nós fôssemos falar, falaríamos da forma errada. É verdade. Mas nós temos que tentar falar da forma certa. Porque se não falarmos, vai rebentar em nós e rebenta no relacionamento com aquela pessoa. Quando eu tenho aqui uma pequena coisa, aqui com a Fernanda, tivemos aqui um toque. Eu não disse nada, ela não disse nada. Nós não gostámos. E depois aquilo passou. Nós ficamos com a sensação de que aquilo passou. Não passou. No dia em que eu voltar a fazer outra, a Fernanda vai fazer logo a conexão com a anterior. Ou seja, a ferida estava lá, estava exposta. Eu não estava a tocar, não estava a doer. Mal eu toquei, voltou a doer. Então nós temos que processar as experiências. A forma de processar é eu tenho que olhar para ela, destilar aquilo, retirar as emoções e absorver aquela experiência. Fazer as pazes com ela. Porque senão eu vou ficar um velhinho com o saco muito cheio de experiências, porque todos nós vamos ter experiências ruins, não há como, não é? Há obstáculos na vida, há pessoas que falham muito ao nosso lado. E agora? Vou guardar esse ressentimento e vocês veem muitas pessoas de idade que o olhar, o rosto, não vale a pena dizer nada. Está muito pesado a vida delas. A pessoa tem um peso da vida. E também vemos outros, que é uma velhinha de 90 anos, com um sorrisinho que parece uma miúda. Ou um miúdo. Qual é a diferença das duas? A cultura de uma, é que nem é mérito nenhuma das duas. A cultura de uma ensinou a relativizar e despachar. E a outra, a levar aquilo a peito. Só que a vida fica muito mais pesada. Muito mais pesada. E nós conseguimos transformar a nossa vida num inferno ou num céu, consoante a gestão que tivermos destes processos de paradigmas, pensamentos e emoções. É por isso que fazer mindfulness e meditação é tão importante. Nós somos marionetas na cultura, nas mãos dos hábitos da nossa família que nós não temos consciência.
E pronto, e a comunicação é a porta para isso. Esta aula é a abertura de uma mentoria prática, demora 3 meses, e é mentoria que não tem muita teoria. A Cristina já fez a segunda edição, que é, temos ali 20 minutos de contexto teórico e depois é uma hora e meia. A aula é treinar individualmente, um grupo muito pequeno, com correções individuais e trabalhos de casa individuais para cada um ir desatando, digamos assim, os nós, visando tornar-se um comunicador mais eficiente. A nossa, pelo menos na minha visão, a nossa vida, não a vida, mas a qualidade da nossa vida, depende em primeira instância da nossa capacidade de comunicação. No Brasil há uma expressão que é: quem não se comunica se trumbica. Eu também acho que também é cá em Portugal. Trumbica significa insucesso. Então quem não sabe comunicar está destinado ao fracasso. É isso. Pronto. Dúvidas? Eu talvez possa fechar aqui a gravação se alguém tiver dúvidas, mas eu posso... Se alguém quiser alguma pergunta neste ponto... Não? Então eu vou parar a gravação. Um abraço a todos. Se tiverem interesse na nossa mentoria, eventualmente esta, se tiver escutado, abrirá outra, pode ficar a lista de espera. Então mande uma mensagem e concorra, tem um formulário para concorrer. Tenho aqui uma pergunta, antes de terminar, que diz assim, estou a ver aqui no chat. Como comunicar com alguém tóxico? Isto estava uma masterclass, sabes, José? Porque é uma pergunta genérica, não é? A pergunta vai ser, qual vai ser a resposta? Depende. Depende do contexto, depende da pessoa, depende das circunstâncias. Muitas vezes a pessoa está a ser tóxico, mas tu fazes parte da equação da toxicidade daquela pessoa. Outras vezes a pessoa está a ser tóxico e tu podes servir de atenuante e te sentes bem com isso. Ou seja, dás uma atenuação naquela toxicidade porque a toxicidade dela não te afeta. Outras vezes a pessoa mesmo tóxica, não importa como, e vai cada vez que vais ter com ela, vai despejar essa toxicidade em cima de ti. Aí tens que aprender a desenvolver algumas características, principalmente uma chamada o quê, Leiloca? Quando alguém é muito tóxico, exatamente, é uma coisa chamada cordialidade distante. Funciona assim. Vamos colocar aqui qualidade dos relacionamentos. Lembram-se daquele estudo de Harvard, não preciso falar nele, né? Se vai lá, Harvard Happiness Study. Eles fizeram um estudo de mais de 80 anos já, penso eu, sobre felicidade e saúde humanas, já vai com 80 anos de estudo. Qual é a grande conclusão? É a qualidade dos nossos relacionamentos, a profundidade e conexão humanas que trazem saúde e felicidade. Ou seja, não é o colesterol. A grande variável que impacta, não quer dizer que o colesterol seja inócuo, não é isso, mas não é a grande variável que impacta realmente em termos de longevidade, de qualidade de vida e felicidade, é fortes conexões humanas. Só que as fortes conexões humanas gerem-se por uma variável chamada intimidade. Sou de economia, antes de ser professor aqui, há mais de 20 e tal anos, é de economia, gosto dos gráficos. O que é que acontece? Por exemplo, eu não conheço muito, agora já conheço melhor a Cristina, mas quando eu não conhecia tão bem a Cristina, eu era uma pessoa pior do que era agora. Porque a Cristina é uma pessoa muito interessante, e eu recomendo. Mas, à medida que nós aumentamos a nossa intimidade, a qualidade do nosso relacionamento cresceu. Acrescentou valor à minha experiência de vida conhecer a Cristina. A Cristina sabe, penso que é mútuo, mas melhorou. Se fosse a Luísa, a Cristina, ela diria, eu não. Não é? O humor. Então, à medida que eu vou colocando mais intimidade, os relacionamentos vão aumentando de qualidade. Só que vai haver um ponto de inflexão em que mais intimidade já não aumenta a qualidade do relacionamento, mas diminui a qualidade do relacionamento.
E há pessoas que este ponto de inflexão é atingido logo aqui. O primeiro contacto já não casou nada. Pronto. Então, nós temos que diminuir o nível de intimidade. E aplicamos uma coisa chamada cordialidade distante. O que é cordialidade distante? Eu devo dizer uma coisa. Muitas vezes há um problema entre duas pessoas. Eu vou imediatamente para a cordialidade distante. Não é bem correto. Porque eu não exerci ainda empatia, eu não exerci as minhas qualidades de comunicador. Cordialidade distante é a última instância quando eu digo eu não tenho mais armas para lidar com esta situação e resta-me para manter limpo e permitir que a amizade continue a crescer, retirar a intimidade toda. E é isto que fazemos, é isto que significa a cordialidade distante. Na prática, foi o José, espera só ver aqui o teu nome, José, não é? Ou seja, na prática, que significa o quê? Que é isso de intimidade. Então imagina que tu tens alguém que é tóxico. Quando tu partilhas tudo aquilo que te é pessoal com essa pessoa, estás a abrir uma porta para a pessoa explorar, se manifestar com os valores dela, o que vai gerar conflito. Então, cordialidade distante é uma via diplomática, pela diplomacia, não pela hipocrisia, pela diplomacia, dizer assim, ok, esta personalidade que é a minha e daquela pessoa realmente não está a funcionar. Pelo menos de momento, não quer dizer que não mude. Mas agora não está a funcionar. Eu vou retirar, vou colocar muita educação, vou colocar muita cordialidade, mas distante, sem a intimidade. Como é que isso faz na prática? Então vou dizer assim, vamos imaginando, José, que eu vou aplicar cordialidade consigo. José, muito bom dia, como está? Tudo bem? Prazer vê-lo. Muito bem, obrigado. Muito simpático. É aniversário, manda uma carta e manda uma caixa de bombons. Depois depende do nível de intimidade das pessoas, ou seja, depende do nível, se são familiares é uma coisa, se são desconhecidos, se é no trabalho. Vou ser extremamente simpático, não falso, simpático. Extremamente educado. O que é que eu não devo fazer? O que é isto da intimidade? É partilhar onde é que eu vou de fim de semana, é partilhar as minhas ideias políticas, é entrar em qualquer tipo de discussão conceitual, não faça. Nós vamos cingir-nos a manter uma amizade leve. Eu tenho um aspecto muito interessante, José. Uma das nossas alunas, que também é a Mariana, outra Mariana, vou dizer o nome, mas vai ser gravado, mas a Mariana, a outra Mariana, ela uma vez era aluna nova ainda e ela fez a mesma pergunta, mas fez com um caso prático. Ou seja, não era uma masterclass, era uma aula mais daqui da escola. E ela disse, olha, somos um grupo de amigas e uma das nossas amigas é muito tóxica. Eu estou a chegar a um limite. Disse-lhe o mesmo que ti, disse, olha, o que é que vais fazer? Mantens a educação, a amizade, quando é o aniversário faz uma festa, gostas da pessoa, mas não podes colocar a tua vida pessoal aberta a ela. Vais ter que retirar. Ela convida para jantar lá em casa. Neste não vai dar. Ela convida, mas pode mandar uma coisa de bombons, manda e-mail, muito simpático, manda uma mensagem. Não pode partilhar intimidade. E é engraçado que a Mariana fez isso e passado um tempo, aquele grupo de amigas, todas deixaram de falar com a pessoa tóxica, menos a nossa Mariana, que estava em cordialidade distante. Ficou a única amiga daquela pessoa. E aquela pessoa precisa de amigos. Só que eu não posso ser amigo de alguém a preço de viver coisas tóxicas. Então, mas eu vou ter que manter a amizade com uma certa distância. Pelo menos naquele momento. Às vezes as coisas evoluem. Cordialidade distante é isso. É eu saber ser educado, mas preservar aquilo que me é pessoal, porque cada vez que eu coloco alguma coisa pessoal, aquilo é tóxico. Há outros tipos de toxicidade que acontecem no trabalho, por exemplo, pessoas que são prepotentes, pessoas que são arrogantes, que são violentas para as pessoas. Também passa pela cordialidade distante e passa por uma comunicação com autoconfiança, sem confrontação. E depois eu posso, talvez não seja bom falar aqui, porque eu não sei se estou a falar no vazio, mas há formas. Por exemplo, se alguém é arrogante ou está a ser mais agressivo, às vezes importa mais a comunicação do corpo do que das palavras.
Escrevi várias vezes sobre isso e no podcast também. Por exemplo, quando foi os rapazes aqui dos contentores da rua, que estavam a mandar os contentores todos abaixo, a dar pontapés e vinham na minha direção, eu queria, que ele era agressivo, eu queria chamá-los à atenção sem confrontá-los. Aí tem que ter uma atitude determinada, que é a mesma coisa, que é a mesma técnica usada naquela educação de cavalos, salvo erro, Montessori, que é uma educação de cavalos que é muito eficiente, que é baseada, que não batem nos cavalos, é um tipo de disciplina muito bonita, e é baseado nisso, é baseado entre respeito de espaço vital, ninguém fala nada, nem bate no cavalo. É só olhar e intenção. Tem a ver muito com a direção do olhar, com a direção do peito. Isso é muito relevante. Tá? Está um podcast com isso, depois se quiseres posso colocar lá no grupo. Mas, ou se quiseres ser mais específico, podemos também especificar. Não sei se respondi ou se ajudei, se ficou vago. Sim, Eduardo, estás a ouvir? Sim. Sim, desculpa. A minha intenção era, há uma pessoa que eu, sempre que eu vejo que ela me está a ligar, eu fico irritado pela comunicação que eu sei que ela vai ter. Como é que eu posso gerir isto antes de atender o telefone para poder lidar com essa pessoa? Porque eu sei que sempre que há algo que vai, há um trigger em mim que é disputado com a chamada dessa pessoa. Isso. Ainda antes dela falar. Ou seja, o primeiro tens que resolver o teu trigger. Vamos pensar uma coisa. Alguém que não tem nenhum tipo de controle sobre a emoção que tem quando alguém faz algo, significa que essa pessoa tem o domínio completo da tua vida. Ela tem ali um trigger. Olha, agora vou chatear o João. Tit. Aí vai, e está a mudar as tuas emoções. Olha outra vez. Tit, tit, tit. Por uma questão de emancipação e de liderança, tens que voltar para ti, tá? Ela que diga o que ela quiser. O que é que está a passar aqui? Porquê é que ela me irrita? Qual é? Ou seja, temos que entender, tens que olhar para ti, e depois, se quiseres, vem uma aula, podemos, e colocas, podemos fazer isso. Mas não é difícil, mas tu tens que identificar o que é que o trigger está a ativar em mim. Tá, é um medo qualquer, medo do quê? E é muito importante, porque deve ter a ver com os teus valores, com a tua autoimagem, alguma coisa aí que está a entrar, está ali um curto-circuito. Tem que se identificar esse curto-circuito para que ele seja consciente. Quando ele for consciente, as coisas já mudam. Porque sem tu mudares esse trigger, é que a questão não é só com essa pessoa. Tu até podes evitar essa pessoa, mas pode vir. Há outras pessoas no mundo que comunicam da mesma forma. E agora o João nunca pode tomar contato com essas pessoas, não vai reagir daquela forma. Percebes que é uma limitação. Então temos que crescer e não te sintas mal. Todos nós temos essas coisas. Ou seja, há um tipo de personalidade que temos mais difícil, temos mais dificuldade. Mas esse é o trabalho que dá entusiasmo. Que é quando eu começo, ok, este tipo de perfil é aquele perfil que eu já sei, que é mais difícil para mim. Mas eu já sei porquê. Já sei o que é que gera em mim, já vi aqui o medo, já entendi. Tá, mas eu não quero que isto aconteça, agora quero reagir assim. E após de fazer esse autoestudo, basicamente, nós conseguimos gerir muito melhor e aí podes entrar noutro nível de comunicação com ela. Eu não sei, porque imagina, tínhamos que ver o que é que ela diz ao certo, porque é que ela te irrita, é porque fala de uma determinada forma, é porque é agressiva, é porque... E temos que ver isso e a forma que tu tens, eventualmente, de a desmontar, ou seja, de alterar a forma dela comunicar quando fala contigo, ou não, porque tu podes abrir... Imagina que a Leiloca, a Leila, vai falar comigo e fala muito rápido comigo. Vou dar um exemplo hipotético. Isso incomoda-me. Eu posso pedir assim, olha, Leila, vem aqui comigo, vou ter um telefonema, digo, olha, antes de mais, Leiloca, vamos fazer assim, eu estou aqui num momento agora, precisava que as coisas fossem bem serenas, importas termos uma conversa assim mais para o sereno, para eu me conseguir focar, que eu estou assim meio, dormir pouco, uma coisa qualquer. Eu posso usar qualquer tipo de artefacto para ver se consigo trazer a pessoa a um espaço onde ela comunique de uma outra forma. Ou até dizer mesmo, olha, Liloca, tu és cheio de energia, eu sei, mas eu hoje estou a precisar de uma conversa mais serena. Seríamos capazes de ter isso? Se não guardamos para outro dia. Eu posso abrir o jogo para a Leila, dizendo, olha, não vou cobrar-lhe, ou seja, se eu cobrar a Leila, tu falas muito isto é uma cobrança. Cobrança é uma invasão ao espaço vital dela, é um conflito já aberto. Então eu vou falar sobre mim. Se vou falar sobre mim, vou dizer o quê? Olha, em vez de dizer que ela fala rápido, eu vou dizer que ela é uma pessoa cheia de energia. Vou falar rápido, tem que falar de energia. Então é um eufemismo que a verdade não está lá completamente, mas está a caridade de não ser invasivo para a pessoa. Então,
e eu vou abrindo o jogo através de uma certa diplomacia para ver se a pessoa vem para o meu terreno. Muitas das vezes nós achamos que a pessoa é tóxica, mas ela, com 4 ou 5 fintas, ela torna-se uma pessoa até bastante palatável. Mas temos que ver em pormenor o que é mesmo. A pessoa é arrogante, é invasiva, eu não tenho nenhuma possibilidade de colocar a emoção para o outro lado, perdão, de colocar a comunicação de outra forma para permitir que ela venha para o meu terreno de jogo, entre aspas, que ela venha mais para um tipo de comunicação que eu me identifico. Não sei se estás a perceber, mas era por aí. Perfeitamente. Mas era um pouco. Se a pessoa me conhece emocionalmente, sabe de alguma fragilidade minha. E eu não sei como reagir, e então, sempre que eu vejo a pessoa a telefonar, eu tenho a tendência a responder em função da minha emotividade. Entendes o que eu quero dizer? Porque eu sei que a Já pessoa estás a vai dizer, tu estás a partir fragilidade. do, tu estás a partir do princípio já que ela sabe da tua sensibilidade. Tu estás à espera que ela reaja de uma forma diferente face à tua sensibilidade. E ela não está a reagir. Já lhe pediste para reagir de outra maneira? Essa é uma pergunta. Já. Já, Qual foi a forma... Agora a questão é, qual foi a forma em que tu pediste? Isso é muito já relevante. o pedi várias vezes para Mas como é que pediste várias vezes? seja diferente. Mas tendo em conta que ela sabe da minha fragilidade, ela sempre usa a minha fragilidade em função daquilo que seja melhor para ela. E eu sempre que eu, o mero, a mera visualizar que a pessoa me está a ligar é um Já motivo te para mim. gera, claro. Então, Para como mim é muito diria simples. Vê esta situação, João. A José, forma... José, desculpa. José, vê esta forma. Perdão, a forma como tu falaste com ela pode não ter sido a melhor. Normalmente não foi a melhor. Normalmente, pode ter sido. Ou seja, quando nós normalmente dizemos a alguém que algo nos está a afetar, normalmente nós cobramos o comportamento da pessoa. Ou então, se calhar fizeste correto, que seria mais ou menos assim. Não é que seja correto, mas eu recomendaria que seja mais assim. Olha, importas-te quando falas comigo de colocares mais aquele tom de voz? Porque eu, enfim, tinha que esta sensibilidade, eu preferia que tu me comunicasses assim, pode ser? Não é o que eu disse, José. É o timbre de voz que está na boa, que tem autoconfiança, que está a fazer um pedido e não, repara, vou dizer as mesmas palavras de forma errada. Olha, importas-te de me falar corretamente? Tá? Sabes que eu estou sensível com isto. E isso, pá, depois isso incomoda-me. Esta forma não é boa. Se eu te disser assim, José, precisamos de falar. Tu já estás à defesa, mesmo sem saberes do que é que se trata. Porque o contexto é adverso. Quando tu comunicaste para essa pessoa a pedir-lhe alguma coisa e colocas um contexto adverso, estás a comunicar ao animal que aquela pessoa também é, que o contexto é adverso. Então ela, se é adverso, é um conflito. Se é um conflito, ela defende-se. Se ela se defende, ela não muda, porque está à defesa. Ela está à defesa, enfim. É claro que eu estou a falar na generalidade. A pessoa até pode ter um problema psicológico, pode ser, sei lá, narcisista e muito egóica e só quero, enfim. Mas aí compete-te a ti ver se nesse relacionamento com a pessoa, os relacionamentos têm sempre uma equação que é muito simples. Quando nós falhamos, temos que comunicar isso. E é interessante saber, sem cobrança. Ou seja, eu não vou cobrar que a pessoa está a fazer isto, X ou Y. Eu vou falar de mim, como é que eu me sinto e vou pedir se a pessoa pode fazer algo que eu gostaria. Sem cobrar a pessoa. Mas ceder no que eu puder. Ceder o máximo, mas sem violência, sem me violentar. Violência é fazer coisas que eu não me identifico, que não têm a ver comigo. Pronto, então ceder. Só que esta equação, ela só funciona se houver o outro lado, ou seja, se tiver reciprocidade. Se não tiver a reciprocidade, gera assimetria no relacionamento, em que um dá muito mais, não cobra e cede muito mais e não dá ao outro, gera uma relação assimétrica. Numa relação assimétrica,
A pessoa tem que se comunicar e dizer, olha, eu preciso que isto aconteça. Se a pessoa acontece, acontece. Não tens que afastar e adaptar-te ao relacionamento. Muitos dos relacionamentos, se for relacionamento afetivo, há uma pandemia mundial, são os relacionamentos afetivos. Por exemplo, dentro do nosso método, nós defendemos, e eu já tive essa conversa, por exemplo, já tive mesmo uma conversa, e que pega-se na pessoa que está connosco e diz assim, olha, vamos combinar entre nós. No momento em que houver em que o respeito por mim, ou o meu por ti, ou tu por mim, nós perdermos o respeito um pelo outro, o nosso relacionamento termina. Está bem? Vamos combinar isso. Porque eu não quero perder o respeito. Então, para não perder o respeito, a primeira vez que acontece, nós paramos logo o relacionamento. Ficamos amigos. Mas o relacionamento termina. O que é que isso significa? A primeira vez que a pessoa levanta a voz, mas o que é que tu queres? Ups, acabou o relacionamento ali. As pessoas dizem, mas que coisa drástica. É que os nossos relacionamentos, se vocês observarem, muitos deles não são muito amorosos. Alguns são competitivos, alguns são mesmo competitivos. Parece que o homem é puxar para um lado, a mulher para o outro. Então, uma coisa é, conflitos vão existir, mas muitas vezes o que ocorre é, há uma falta de respeito, uma vez. Foi só uma vez. Quantas são necessárias até terminar o relacionamento? 100? Andar aos gritos? Violência doméstica? Enfim, o que é que seja? É que depois aquilo vai numa crescente. Normalmente as coisas não melhoram. Só melhoram se uma das pessoas começar a comunicar de forma diferente. E essa assertividade para dizer o seguinte, eu preciso que isto aconteça na minha vida. Se a pessoa tiver para dançar comigo e quiser fazer, sim. Se não, eu vou respeitar e vou continuar, vou seguir a minha vida como ela seja. Não é para separar de ninguém, atenção. Mas é para a pessoa ser mais exigente, vender-se mais caro, porque isso também coloca respeito em cima da mesa. Ou podem nos tratar de qualquer maneira que não importa. Não, assim não está bom. Estou imaginando que alguém levanta a voz. Aliás, esta conversa eu já tive, não em todos os relacionamentos, mas eu acho muito interessante ter, olha, se houver um desrespeito, pronto, aí nós finalizamos que é para manter a amizade. Então, mas a reciprocidade tem que estar lá. Pelas tuas palavras, pareceu-me que tu estás-te a queixar que não há reciprocidade. Então, tem que ser trabalhado isso. Quer os teus triggers, para tu te manteres limpo emocionalmente, que isso tem um custo enorme. As emoções pesam fisicamente em termos de saúde, quando são densas. E isso é feito através da agilidade em comunicar, dizer as coisas de uma forma tranquila, com contexto não adverso, contexto leve. Mesmo coisas graves, sempre com contexto leve. E aí ir aferindo se a pessoa quer dançar connosco ou se não quer. E aí esse é o nosso desafio. Estamos a falar na generalidade, talvez era muito mais fácil se o José dissesse assim, olha, Eduardo, é isto, esta pessoa disse-me isto, aconteceu isto. Pronto, aí nós podemos aplicar isto mais na prática. Mas esta é a teoria, que não é muito, é só isto, mas aplicado à prática, é o que nós usamos. Eu vejo muitas vezes isto falhar, pessoas que, entre que o relacionamento tornou-se tóxico, até que dão uma afastada no relacionamento, às vezes vão anos. E, enfim, anos de emoções, depois tem medo de perda, aquelas coisas. É sempre melhor salvar um relacionamento do que substituir por outro. E para salvar tem que usar a comunicação. Mas há momentos em que a pessoa também tem que saber terminar. E se eu não tiver... Isto é muito importante. Uma coisa é dizer assim, o Hitler foi uma pessoa abominável. Quem é que assina em baixo? Todos. Mas ele teve a confiança suficiente para fazer uma loucura. O que eu quero dizer é o seguinte, sendo ele abominável, enfim, obviamente não é aqui que se trata, mas a questão é, muitas vezes nós não teríamos o nível de confiança para fazer nada, não estou a dizer algo tão mau, mas algo positivo, por exemplo. Eu comunicava com as massas, tinha aquela energia toda. Nós temos que ser pessoas, entre aspas, perigosas, que escolhem o caminho do diálogo, da tolerância, da empatia, da generosidade. Nós não devíamos ser pessoas que não são perigosas no sentido que não têm confiança sequer para fazer valer os seus direitos, valores, o seu respeito. Nós temos que ser perigosos, entre aspas. O que é para ser perigoso? Vocês sabem isso, não é? Sabem aquela fábula de uma... Vou contar rapidamente. Havia uma fábula antiga hindu que havia uma nadja que andava a matar crianças numa aldeia.
E eles falaram lá com o mestre de yoga e, mestre, fala lá com a Nadja. É uma fábula. Fala com a Nadja para ela não matar mais pessoas. Tá bom. Aí o mestre chamou lá a Nadja, olha, vem cá, não mates mais pessoas, comporta-te, não deixa lá os aldeões em paz. Passado um tempo, chegou lá a Nadja toda destruída. A Nadja é que Silva? Não. Eu não sei. É cascavel. É uma cascavel, desculpa. Era uma cascavel. E ela chegou toda, ou seja, os aldeões começaram a tirar-lhe pedras, como perceberam que ela já não matava, tiraram-lhe pedras. E ela chegou ao mestre lá e disse, olha, eu não os mato, mas agora eles atacam-me, atiram-me pedras, estou toda destruída. E o mestre disse, eu disse para não matares, não disse para parares de silvar. E o parar de silvar, vamos interpretar isto bem, não é tipo ameaçar, dizer que eu sou forte. Quem diz que é forte é porque não é. Na prática, o parar de silvar é dizer eu tenho confiança para fazer valer os meus direitos, valores e comunicar quando é necessário. Então nós temos que misturar pessoas muito perigosas que dizem as coisas quando são precisas dizer, mesmo coisas difíceis. Mas dizem com uma certa diplomacia, num contexto que não é adverso. Isso vale milhões. José, se quiseres, convido-te, vamos fazer uma aula, que senão isto alonga, já vamos com mais de 20 minutos. Esta matéria é muito interessante e funciona. Se quiseres, fala-me, combinas, vens um dia uma aula e uma aula só específica. E podes expor mais o teu caso e exploramos isso, está bem? Pronto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, também eu. Vou parar aqui a gravação, um beijinho.